Declaração de ausência, morte presumida. Ausência no Código Civil está disposto nos artigos 22 a 39 do Código Civil. Declaração de ausência, morte presumida no Código Civil de 2002. Então nós temos aí a ausência e a morte presumida. Mas o que é ausência para o direito civil? A ausência é quando uma pessoa desaparece do seu domicílio sem deixar notícias. Então está disposto no artigo 38 do Código Civil. Por exemplo, uma pessoa foi tomar café e nunca mais foi vista, ou foi ao trabalho e desapareceu. Então, nesse caso, será necessário abrir o processo de ausência. Então, desaparece do seu domicílio sem deixar notícias. É o procedimento disposto no artigo 38 do Código Civil 2002. Qual o objetivo do processo de ausência? É arrecadar, cuidar dos bens do ausente até que ele retorne e futuramente, se essa pessoa não retornar, é decretada a sua morte. Então, o objetivo é arrecadar os bens, cuidar dos bens do ausente até que ele retorne. Cuidar dos bens do ausente até que ele retorne e futuramente, se ele retornar, se ele não retornar, será decretada a sua morte. O processo de ausência tem 3 fases. A fase da curadoria. Então, são 3 fases. A fase da curadoria, a fase da sucessão provisória, e a fase da sucessão definitiva. Mas como ocorre a primeira fase, chamada fase de curadoria? Então, quando a pessoa desaparece de seu domicílio sem deixar notícias e não deixou procurador para gerir seus bens, ou se o procurador que a pessoa ausente deixou não puder ou não quiser exercer o encargo, ou ainda, se os poderes constantes da procuração forem suficientes para gerir. Então, são todas essas situações que faz com que se dê a fase da curadoria. Então, gerir e administrar os bens do ausente. Então, nesse caso, será necessário nomear um curador. Então, a pessoa desaparece do seu domicílio sem deixar notícia, deixa um procurador para gerir os bens, mas já passou determinado tempo, ou ele não pode gerir esses bens, administrar os bens por algum motivo. E como será nomeado o curador? Já se os poderes do procurador que ele deixou foram suficientes, como deverá ser nomeado um curador? Então, de antemão, deve-se selecionar umas determinadas pessoas. Então, quais serão as pessoas que poderão ser nomeadas como curador do ausente? Está no artigo 25 do Código Civil 2002. Traz uma ordem de preferência. O Código apresenta uma ordem de preferência. Artigo 25 do Código Civil. Então, as pessoas que estão na ordem de preferência do Código Civil são, primeiro, o cônjuge. O cônjuge também deve ser entendido como o companheiro, o cônjuge ou companheiro. Não só aquele casado no cartório, mas também aquele
companheiro. Então, nós temos aí os descendentes também, os pais e os descendentes. Então, o Código Civil ele não fala sobre os ascendentes, ele usa a terminologia pais. Deverá ser observada essa ordem prevista no artigo 25 do Código Civil, e se nenhuma dessas pessoas puderem ser curadores, então, neste caso, o juiz nomeará outra pessoa para exercer a função de curador. O juiz nomeará outra pessoa para a função de curador, fora das pessoas que têm preferência. Com relação à segunda fase do processo de ausência, é a fase da sucessão provisória. Sucessão provisória. Quando poderá ser aberta a sucessão provisória? Que é a segunda fase do processo de ausência. Nós temos o processo de ausência, a pessoa desapareceu. Mas aí inicia as fases. A primeira fase, a segunda fase é a fase provisória. Então, a sucessão provisória, segundo a inteligência do artigo 26 do Código Civil, pode ser aberta 1 ano após a recardação dos bens do ausente. Por que a recardação? Porque deve-se saber, primeiramente, antes de administrar, quais os bens que aquele ausente tem ou tinha, né? Ou tem, para ser administrado e como deve ser administrado. Ou seja, deve ser passado pelo menos 1 ano da fase da curadoria, ou 3 anos quando a pessoa ausente deixar presente um procurador para cuidar dos seus bens. Então nós temos aí 1 ano de arrecadação dos bens e 3 anos se a pessoa ausente deixou uma pessoa cuidando dos seus bens e essa pessoa não tem condições de administrar por algum motivo pessoal ou por habilidades técnicas, digamos assim. Então, nessa fase será declarada a ausência da pessoa. Só aí será declarada, aqui já será declarada a pessoa ausente. Mas se é declarada a pessoa, nessa fase será declarada a ausência da pessoa, mas não é declarada a sua morte. Ainda nessa fase ela não pode ser declarada como morta. Quais as atitudes que os herdeiros devem ter para tomar posse dos bens do ausente? Quais as atitudes que os herdeiros devem ter para tomar posse do ausente? Então nós temos aí os herdeiros, né, as pessoas de preferência pelo Código Civil, o cônjuge, o companheiro, os pais e os descendentes. Primeiramente tem que se certificar de qual tipo de herdeiro está se apresentando para se apossar dos bens. Se for o cônjuge, os pais ou os descendentes, esses não precisam prestar garantia ou caução para entrar na posse dos bens do ausente. Foi declarada a ausência da pessoa, os herdeiros tomam posse, mas para tomar posse, fora essas 3 classes de pessoas de herdeiro, terá que prestar uma garantia, tem que pegar os bens da pessoa, os seus próprios bens, dar em juízo como garantia para poder gerir os bens do ausente. Porque o Estado entende que se os bens forem extraviados, tem uma garantia em juízo para suprir os bens extraviados caso o ausente volte, retorne. É para preservar o patrimônio do ausente. No entanto, se nenhum deles for o cônjuge, pais, parentes, vai precisar prestar caução ou garantia. É como a pessoa fará, e como a pessoa fará isso no caso, né? Então deverá ser feito mediante uma hipoteca ou um penhor dos seus próprios bens, do próprio bem da pessoa que vai administrar, que vai tomar posse dos bens do ausente.
Então, dará bens seus do mesmo valor dos bens do ausente em garantia. Mesmo valor. Então, se a pessoa não tiver nenhum bem para dar em garantia, essa pessoa será excluída. E outro herdeiro que tenha essa garantia para dar em juízo, tomará posse dos bens do ausente. Os bens do ausente poderá ser vendido? É uma pergunta que se faz. Quem vai tomar posse poderá vender os bens do ausente? Então, os bens do ausente não podem ser vendidos, exceto se por autorização judicial. No caso de um bem com alto perigo de extravio ou de perecimento. Então, para evitar dilapidação patrimonial, gasto excessivo, deterioração dos bens, se for autorizada a venda, o produto da alienação do patrimônio do ausente deverá ser aplicado em outros bens. Então, deverá ser aplicado em outros bens. Mas para quais herdeiros ficam os frutos e os rendimentos dos bens do ausente? Pode acontecer que esse ausente tenha patrimônio que dê fruto, por exemplo, aluguéis ou títulos, ações que tenham rendimentos na bolsa de valores, por exemplo, o pagamento de aluguéis, a renda proveniente de pensão. O que acontece com os frutos e os rendimentos do ausente? Então, se o herdeiro for o cônjuge, os pais, os descendentes, eles poderão ficar com todos os frutos e os rendimentos dos bens do ausente. No entanto, se o herdeiro não for o cônjuge, não for os pais e não for os descendentes, não forem os descendentes, poderá ficar somente com a metade, com 50% dos frutos e dos rendimentos dos bens do ausente, e a outra metade deverá ser capitalizada, ou seja, deverá ser aplicada em títulos da União, ou então em bens que rendam frutos que aumentem o patrimônio para uma possível volta do ausente. E o que acontecerá se o ausente aparecer? E a pergunta que se faz, se o ausente aparecer. Se o ausente aparecer, nós temos a resposta no artigo 36 do Código Civil. Artigo 36 do Código Civil. Caso o ausente apareça, cessarão todas as vantagens dos herdeiros emitidos da posse dos bens da pessoa que estava desaparecida e será devolvido para o dono todos os bens que são seus, né? Todos os bens deverão ser devolvidos, retornará ao status quo da pessoa. A pessoa tomará posse imediatamente de todos os seus bens, neste caso. Nesta fase do processo, nós estamos na segunda fase ainda do processo, não foi declarada a morte do ausente ainda. É a segunda fase. Agora, a partir daqui, caso ele não apareça, nós vamos entrar na segunda fase, a terceira fase do processo de ausente. É chamada a terceira fase é a sucessão definitiva. Aqui sim. Aqui nós estamos na terceira fase de sucessão definitiva. Então, quando decorrer um grande lapso temporal do desaparecimento do ausente, sem se ter encontrado nenhum tipo de notícia do seu paradeiro, então nessa fase será declarada a morte presumida, a morte da pessoa desaparecida. É denominada de morte presumida com a declaração de ausência. É uma morte presumida, porque não foi encontrada, ninguém sabe, realmente morreu, com a declaração de ausência. Quando poderá ser aberta a sucessão definitiva? Poderá ser aberta a sucessão definitiva neste momento e a pessoa será declarada morta e os herdeiros poderão tomar posse de ter domínio definitivo e permanente do patrimônio da pessoa ausente. Somente depois de 10 anos, com o trânsito em julgado da sentença.
que determinou a abertura da sucessão provisória. Então, nós temos aí a sucessão provisória, 10 anos se passaram, aí nós teremos a sucessão definitiva. Então, qual a hipótese de se abreviar o prazo para a sucessão definitiva? Digamos, existe algum meio de se abreviar esse período, que são 10 anos, e o código apresenta a hipótese etária, ou seja, da idade. Então, poderá ser abreviado o tempo para a sucessão definitiva para menos de 10 anos, quando a pessoa, à época do desaparecimento, estivesse com 80 anos. Então, ela desapareceu, tem 80 anos ou mais. E já se passaram mais de 5 anos desde a abertura provisória da segunda fase, sucessão provisória. Então, este prazo é reduzido porque existe uma presunção em decorrência da idade da pessoa. Em decorrência da idade da pessoa, pela sua fragilidade biológica, há uma maior probabilidade do seu falecimento. Então, em virtude da idade, o artigo 38 do Código Civil abrevia o procedimento e sai dos 10 anos. Então, ela tem 80 anos ou mais, que se passaram mais de 5 anos depois da abertura da segunda fase, a fase provisória, né? Sucessão provisória. A inteligência do artigo 38 vai apresentar esta hipótese de abreviar o tempo para a abertura da fase definitiva. Então, logo a família poderá ir diretamente para a sucessão definitiva quando o ausente será presumidamente morto nos termos do artigo 6º do Código Civil. E o que acontece se a pessoa retornar? O que acontece com a pessoa que já foi declarada morta e aparecer? Então, na suposição da pessoa ausente aparecer nos anos seguintes, logo após a abertura da sucessão definitiva, no caso aqui, já definitiva, ela ainda terá direito aos seus bens no estado em que se encontrar. Ou então aos bens subrogados. O que são os bens subrogados? São todos os bens que foram adquiridos com o dinheiro da venda dos bens do ausente. Então, um carro ficou deteriorado, então se vendeu e comprou um outro patrimônio. Então, o carro foi vendido e o outro patrimônio que foi comprado é o chamado subrogado. Então, no entanto, se o ausente retornar, não retornar logo, e se passarem mais de 10 anos da sucessão definitiva, depois da abertura da sucessão definitiva, ele não terá mais direito a nenhum bem. Não terá direito a nenhum bem. Mas vamos ficar por aqui. Terminamos este assunto. Obrigado pela participação e até breve.